Amados irmãos, que a paz seja convosco. Estamos reunidos nessa manhã de domingo para compartilharmos mais um texto da Palavra de Deus. Eu gostaria de convidar você a ler e meditar junto comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no versículo 52. A palavra do Senhor diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Meu querido, curve sua cabeça, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai, nós entramos na Tua presença nesta manhã, Senhor, para juntos meditarmos sobre a palavra do Senhor. Queremos Te pedir, ó Pai, que o Senhor possa tocar em cada coração, abrir a mente, abrir o entendimento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar uma palavra que o Senhor já compartilhou, que eu já trouxe aos amados há algum tempo, que fala sobre crescimento. É importante, meus amados, nós crescermos espiritualmente. A salvação do cristão, ela acontece no início da sua conversão. Daí por diante, começa um processo de crescimento e desenvolvimento espiritual. Deus quer que os seus filhos vivam de uma forma vitoriosa, em crescimento constante em todas as áreas da nossa vida. Na área familiar, na área financeira, na área conjugal, na área espiritual. O Senhor, Ele quer que todos nós cresçamos até alcançarmos o objetivo final, que é a estatura de varão perfeito. Então, para que isso aconteça, é necessário cada um de nós buscarmos constantemente os meios para nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, permanecendo fiel até o fim, para alcançarmos a plenitude, meus queridos. Meus irmãos, esse crescimento que nós falamos aqui é um crescimento gradual, é um crescimento contínuo, vagaroso. Isso necessita de ajuda. Então nós vamos analisar aqui alguns passos necessários para que haja o crescimento. Então, em primeiro lugar, para que haja o crescimento, meus queridos, é necessário a santificação. A conversão em Cristo, irmãos, inicia uma vida nova, uma vida bem diferente do que a vida que nós estávamos acostumados a viver. A partir daí, o cristão, ele passa a ser instruído para buscar continuamente a sua santificação. Santificação, irmãos, significa nós abrirmos mão do pecado, nós deixarmos o pecado e vivermos para Deus. Significa estarmos separados para buscarmos a Deus. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16, está dizendo assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Portanto, meu querido, é necessário nós vivermos uma vida reta. É necessário nós buscarmos uma vida de santidade. É necessário nós vivermos uma vida íntegra diante do Senhor, para que assim nós possamos alcançar essa etapa de santidade, essa etapa de crescimento espiritual. Em segundo lugar, nós também precisamos crescer por meio da palavra do Senhor. Então perceba que está escrito que Jesus, ele crescia em sabedoria e em estatura. Como que vem a sabedoria, meu querido? A sabedoria vem através da palavra de Deus. Então, quando nós deixamos todas as coisas que desagradam a Deus, quando nós abandonamos o pecado, quando nós vivemos uma vida segundo a palavra de Deus, nós crescemos espiritualmente. E porque nós deixamos as coisas que agradam a Deus, a malícia, a imundície, o engano, a mentira. Então o cristão, ele deve buscar ardentemente viver a palavra do Senhor. Está escrito em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 2: Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo, perdão. Então, o que é esse leite? Se nós olharmos para um recém-nascido, o que é o leite, meus irmãos? Para o recém-nascido, o leite é um alimento. É aquilo que traz a força, o renovo, o crescimento para aquele bebê, para aquele recém-nascido. Então, a palavra
nos orienta a buscarmos o leite racional. Esse leite racional é a palavra do Senhor que para nós nos fortalece, que para nós nos alimenta. A Bíblia é a palavra do Senhor dada por Deus aos homens para a nossa edificação. Então é a palavra que nos alimenta, que nos fortalece, que solidifica, que consolida a nossa fé. Em terceiro e último lugar, nós precisamos também crescer em amor. O amor, ela é a essência da vida espiritual, ela é a essência da vida cristã. Esse amor foi demonstrado a nós por Jesus, que se doou e se entregou e morreu naquela cruz do Calvário para nos salvar. A palavra do Senhor, ela expressa o amor de Deus, que também abriu mão do seu único filho. O amor, ele transforma, o amor, ele muda a nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir. Lá em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo diz: agora, pois, permaneçam na fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Então, sobre o amor, é necessário nós entendermos algumas coisas, como, por exemplo, o amor ele não é estático, mas ele é dinâmico. O amor ele não é parado, ele gera atitudes. Quando o amor ele cresce no nosso coração, ele torna-se útil ao próximo. Então, em lugar do ódio, nasce o perdão. Então, o que estava se desfazendo torna-se reedificado. Amém, meus irmãos? Então, aquele que praticava o mal, ele passa a praticar o bem. Então, Deus quer que o amor ele seja abundante naquilo que nós vamos tratar com as outras pessoas. Então, essas são as três armas e ferramentas poderosas que nós temos para buscar o crescimento espiritual: a santificação, a palavra e o amor. Se nos falta algumas dessas coisas, irmãos, está na hora de nós buscarmos ao Senhor, de nós buscarmos incessantemente o crescimento espiritual. Isso depende de cada um de nós. Então, eu gostaria de estimular você a buscar esse crescimento, a entrar na presença do Senhor, aplicar essa palavra, aplicar essa mensagem e buscar o fortalecimento espiritual em todas as áreas da sua vida. Que o Senhor Amém? Deus Todo-Poderoso possa te abençoar, abençoar a sua vida, a sua família. Que o crescimento espiritual que nós ministramos aqui hoje possa ser o seu alvo. Que o Senhor possa te ajudar a crescer em graça, em sabedoria, em conhecimento. Amém? Eu gostaria de orar com você neste momento. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra que nos orienta, que nos ensina, que nos capacita. Que o Senhor possa nos ajudar a crescer. Que o teu amor possa fluir em nós. Que nós possamos buscar a santificação e o crescimento através da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor possa te abençoar. Que o Senhor te dê um bom domingo e uma ótima semana a você e a toda a sua família, em nome de Jesus.